sou o Diego Reis, CEO do Quero Meu AP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um ImobView. Aqui você acompanha os principais CEOs, diretores, heads de marketing e tecnologia do mercado imobiliário. Fala pessoal, Diego Reis mais uma vez com vocês aqui. Hoje a gente tem um super convidado aqui na bela cidade de Joinville, o Thales da Roga. Ótima tarde, Thales. Eu já vou deixar o Thales se apresentar aqui, mas antes de eu deixar o Thales se apresentar, eu quero falar uma pequena mudança que a gente fez hoje no nome do nosso podcast, então alguns vão estranhar, mas a gente mudou para ImobView por questões de como falar, de uma pronúncia. A gente fez uma reunião de pauta na empresa e acabou mudando por questões de estratégia de branding da marca mesmo, beleza? Então, vamos começar aqui, Thales. Vou deixar você se apresentar, contar a sua história um pouco aí pra gente. Como que você chegou, né, até essa bela região hoje que você está morando com a sua família, feliz da vida, trabalhando numa empresa de sucesso. Conta um pouquinho pra gente, Thales. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes aí do ImobView, né? Isso aí. Nosso novo canal aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui também, podendo compartilhar um pouco do conhecimento, também um pouquinho da história, para poder me apresentar. Então, nada melhor do que falar de onde eu vim. Então, eu sou natural de Minas Gerais, meu sotaque, ele me entrega, né? Qualquer lugar que eu estou aqui em Santa Catarina, São Paulo, qualquer lugar no Brasil, só de abrir a boca as pessoas já sabem que eu sou de Minas. Então, sou natural de Patinga, Vale do Aço, e estou morando aqui em Joinville já tem mais de um ano, né? Trabalhando atualmente na Roga Empreendimentos, que é a construtora líder do norte catarinense. A gente trabalha em vários mercados aqui, mas um pouquinho da trajetória. Estou no mercado imobiliário já desde 2010 ali, entrando no mercado imobiliário primeiramente na MRV como primeira oportunidade. Vai fazer 10 anos agora já. Fazer 10 anos que eu estou no mercado e entrei no programa de trainee da MRV Engenharia, programa muito bem estruturado, então foi uma excelente escola para mim. Acabei passando lá quase 7 anos, foi 6 anos e alguma coisa, onde aprendi muitas coisas. Foi uma excelente escola, né? Tenho um apreço enorme aí pela empresa, né? E depois da MRV acabei, e dentro da MRV é importante citar também que acabei transitando, né, por ser uma empresa de abrangência nacional em várias praças. Isso também acaba sendo muito interessante, porque você vê como o público é diferente em cada estado, em cada lugar, em cada cidade. Às vezes de uma cidade para outra tem as suas particularidades e a gente precisa estar antenado a isso para poder traçar estratégia de comunicações ali eficiente, né, com o nosso público. Então, tive a oportunidade dentro da MRV de trabalhar em diversos estados aí do Brasil. E depois acabei recebendo um convite de uma grande empresa em São Paulo, que é o Grupo Resec, que lançou o maior empreendimento habitacional do Brasil, que é o Reserva Raposo, empreendimento com 18 mil unidades. Nossa. Uma verdadeira cidade para 64 mil pessoas, né? Foi uma bela passagem lá em São Paulo também, dentro desse projeto, até ter alguns empecilhos ali de embargo de projeto, que agora, pelo sucesso do projeto, até já foi liberado, mas acabamos passando por umas dificuldades. E depois acabei recebendo um convite da Roga para poder vir para o Sul. Era a única região que eu ainda não tinha atuado, então poder fechar o pacote ali, passando em todas as regiões do Brasil. Vim para o Sul e estou completamente apaixonado aqui, não só pela empresa, como te falei, uma empresa super séria, a Roga Empreendimentos, e também pela região em si, né? Você pegando os índices econômicos, os índices de segurança, realmente é um destaque aí dentro do cenário nacional. Cara, uma coisa que você falou agora da região, né? Antes da gente entrar na Roga, de fato, aí, da sua posição como diretor comercial, que foi pelo que você veio, né? Eu achei engraçado da outra vez que eu tive aqui com você, que você levou para almoçar num restaurante próximo aqui e tal. Eu cheguei lá, as casas não tinham muro, não tinha portão. Conta um pouquinho sobre a segurança, como que funciona o que você sentiu de diferença em relação a São Paulo, por exemplo, que de repente, cara, é água e vinho, né, pelo que eu percebi de longe, né? Esse é um dos pontos que mais chama atenção, né, de todas as pessoas que acabam visitando não só Joinville, mas as cidades aqui do entorno. A gente tem Jaraguá do Sul também, que está aqui do lado, que é uma das cidades mais seguras, das melhores cidades para você viver no Brasil, bem como Joinville. Então, é uma característica marcante que eu
que eu valorizo bastante. Então, você pega a questão segurança pública em Santa Catarina. E o engraçado, né, não estou aqui para poder ficar entrando muito em polêmica de questão do armamento aí, né, no Brasil. A gente sabe que o atual presidente tem sua posição favorável, tem diversas pessoas que são desfavoráveis, mas Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil e é o que tem os menores índices de violência. Isso é um dado interessante, eu acho interessante, né, porque realmente aqui a segurança pública é muito boa. Você pega as casas, como você disse, a grande maioria não possui muros, não tem câmera, não tem alarme, igual São Paulo normalmente cada vez mais fechado, né, as pessoas vivendo dentro dos seus próprios universos ali, né, condomínios que seja, ou residências maiores ali, mas sempre preocupando bastante com a questão da segurança, com vigias, com muros altos, câmeras, enfim. Então é um ponto de destaque, sim. E eu posso garantir que realmente aqui é diferenciado. A gente anda tranquilamente. Você pode... Um caso interessante, na minha primeira semana aqui, era por volta de 11h30 da noite, mais ou menos, eu estava numa das avenidas aqui, que é o Tocadéfel, uma avenida importante aqui de Joinville, e a gente passando assim num ponto de ônibus, 23h30, tinha acho que uma pessoa que estava acabando de sair do seu trabalho, estava com o seu MacBook trabalhando no ponto de ônibus. Nossa. 23h30, é uma coisa que você não vê isso em outras cidades. Talvez nem de dia, né? É um ponto bem interessante aí que pra gente foi até um fator decisivo e interessante falar. A gente acabou optando por morar em casa aqui. Uma experiência nova para minha família, que até então só morava fora do condomínio. Fora de condomínio. Casa em rua. Meu muro deve ter no máximo ali 1,60m, 1,70m de altura. Eu acho que qualquer criança pula. E a gente vive super bem, né? Então é um ponto bem interessante. Então a qualidade de vida também pesou um pouco, né, nisso aí, né, Thales? Pesou bastante e também, óbvio, né, da Roga. E aí a gente entrando um pouquinho, falando mais do nosso negócio, do mercado imobiliário, né? A Roga Empreendimentos é uma empresa que tem sua veia ali empreendedora, uma veia jovem, então é uma construtora formada aí por uma equipe jovem. E isso para mim brilhou os olhos, porque eu estou praticamente nessa mesma fase também de vida, né, com muita vontade de fazer a diferença. A Roga também pensa dessa mesma forma e vem fazendo a diferença. Então é uma empresa que tem 13 anos de mercado, a gente acabou de completar agora no dia 26 de outubro. Nossa, jovem. 13 anos e a cada ano que passa com um crescimento exponencial. Tanto que a gente está entre as empresas que mais crescem aí no Brasil, já desapontam em rankings de construção civil, por exemplo, o ranking TC, a gente já está entre as 100 maiores. Né? Então, já tem sua relevância em cenário nacional, apesar de ser uma empresa regionalizada, né? Até então. Sim, sim. Nossa, eu não imaginava que tinha 13 anos, não, pra ser sincero, e pelo porte da empresa, né? Você nunca imagina, né? Thales, fala um pouquinho sobre a Roga. Ela tem diversos tipos de empreendimento, ela navega em Minha Casa Minha Vida, enfim, médio, alto padrão. Comenta um pouco sobre como que vocês administram isso, time, cultura da venda mesmo, de fato, ali. Como que você, propriamente dito, do departamento comercial, como que você baliza isso com o seu time? Primeiramente, esse é um dos pontos que eu considero um dos pontos principal, item de competitividade que a Roga tem. É um grande diferencial, porque você vê várias empresas aí que elas segmentam o público e trabalham 100% voltados para aquele negócio. Então essa é uma vantagem que eu entendo, porque hoje qualquer cliente que eu atenda, né, dentro das minhas centrais de vendas, dos meus plantões de venda, enfim, eu consigo estar atendendo e direcionando esse cliente para algum produto meu. Então eu considero isso um baita diferencial. Né? Se o cara ganha ali R$ 2.500 de renda, a gente tem um empreendimento para ele. Se o cara ganha 15 mil, tem um empreendimento para ele também. Então isso é uma vantagem que a gente tem competitiva. E contrapartida também a gente tem que se preocupar com a questão das estratégias, né? Porque é diferente você falar talvez com uma família que tem renda de 2.600, a forma que você vai captar esse cliente, a forma que você vai trabalhar com ele para poder conseguir fechar o seu negócio, muitas vezes está voltado muito mais ao crédito do que ao próprio negócio. Enfim, óbvio que tem, né, um conjunto de fatores ali, como localização, qualidade de produto, facilidade em aquisição, plano de pagamento. Então a gente preocupa bastante com isso também, mas a estratégia de comunicação ela tem que ser diversificada. Sim. Então a gente trabalha dessa forma hoje, né, para as nossas linhas. Então a gente distribuiu em 5 linhas de negócio
Eu tenho o produto que é o nosso produto de entrada, que se chama New. É uma coisa bem comum no mercado automobilístico, né? A gente trouxe esse conceito do mercado automobilístico para o mercado imobiliário. É um diferencial mesmo. Então, a gente tem a primeira linha de produto ali, que é a linha New, né? Que é um produto mais econômico. Ele normalmente são apartamentos compactos ali de 47, 48 metros quadrados. Normalmente prédios sem elevador, só com escada e uma estrutura de lazer menor. Esse é o Minha Casa Minha Vida ou não? Ele se enquadra na Minha Casa Minha Vida, né? Ele se enquadra na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida e dependendo da cidade ele pode encaixar também na faixa 1,5. Tá? A gente tem o segundo produto ali, né, em ordem, que é a linha Soft, que já é um produto com uma área de lazer maior e ele tem o diferencial de ter uma sacada com churrasqueira, que é algo aqui na nossa região que é muito procurado por parte dos clientes, né? Então, todo mundo gosta de fazer o seu churrasco, a gente tem já na linha do Soft a capacidade de atender esse público já com uma renda ali um pouquinho acima, mas ainda assim também trabalhando na faixa 2, faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Consegue ainda encaixar. A gente ainda consegue encaixar. Esse produto ele já pode ter elevador. Então, tem alguns projetos que já tem elevador, outros não. Dando sequência ali, o terceiro, né, produto é a linha Easy Club, que aí a gente já está falando de um produto que já tem piscinas, né, uma área de lazer maior, salão de festa, e são torres mais altas, são ali torres em média de 12 pavimentos, e tem também a opção com elevador, e apartamentos um pouco maior. Então a gente está falando ali de 52 metros quadrados, 51 metros quadrados. Esse produto já está no teto do programa Minha Casa Minha Vida, então a gente pega parte do público da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida e também do SBPE, né? E esse eu diria que é o carro-chefe da Roga. É um produto nosso que tem o maior sucesso, onde a gente tem uma representatividade muito grande nas vendas, né? Porque você não encontra produto similar com essa faixa de preço que a gente trabalha. São muitos produtos, né, dentro do Minha Casa Minha Vida, dos 5, os 3, então... Os 3 iniciais a gente consegue enquadrar. O Easy, né, com parte das unidades, e os outros 2, 100% dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Depois, mais pra frente, a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouquinho isso aí, né, a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que aí também a gente pode citar algumas preocupações aí, ou oportunidades que o mercado vai ter. Mas só na linha de apresentação a gente também tem a linha Comfort Club, que aí a gente já está falando do empreendimento totalmente voltado para o SBPE, ele já está acima ali do programa Minha Casa Minha Vida, produtos de ticket de 300 até 600 mil reais, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, né? Então é um produto ali que a gente já acaba pegando upgrade, né, de pessoas que tiveram apartamento, estão morando em apartamentos menores, ou de repente aquele que segurou para comprar o primeiro apartamento, mas quis comprar já de cara um apartamento melhor. Normalmente a classe média faz muito isso, né, eu não consigo comprar hoje o produto na região que eu quero morar, então eu vou esperar para poder, quando eu for comprar, eu já comprar aquilo que é do meu agrado, né. Então tem esses dois negócios, tem as famílias que acabam comprando o que conseguem naquele momento, depois faz upgrade, e tem essas que segura um pouco mais para comprar. Esse produto é para atender esses dois públicos. Eles são produtos também que são muito bem localizados nas cidades onde a gente está atuando, né? E a nossa linha Prime, digamos aí, é a linha Home Club. Nós estamos falando de uma área de lazer completamente estruturado. Normalmente eles são mais de 30 itens de lazer. São produtos de produto no litoral, são produtos pé na areia, que a gente chama aqui. Você sai do empreendimento para uma praia praticamente privativa, né? Então é um produto de alto padrão que a Roga também consegue atender e que hoje tem uma representatividade muito grande no litoral norte catarinense. Legal. Thales, o que você entende que hoje é uma característica meio que única da Roga? Então, assim, e eu vou já emendar duas perguntas em uma que eu acho que tem a ver. E aí, como você trabalha várias linhas de produto, uma empresa que cresce tanto quanto a de vocês e consegue manter um brand tão afiado, eu acho que isso é uma coisa que me chamou bastante atenção no que eu pesquisei, no que eu pude ver, no que eu pude perguntar para os profissionais do mercado. Então, vocês têm um brand muito alinhado, uma marca muito forte no mercado, é isso que eu quero dizer. E como vocês têm várias linhas de produto, ninguém fala do tipo de produto que vocês entregam, e sim da marca. E eu achei isso uma coisa muito bacana e diferenciada no que a gente vê por aí, né? Porque normalmente
não é que é pior ou melhor, mas normalmente a empresa tem característica de um produto. Vocês não é de um produto, é de uma marca, que aí as pessoas compram a marca. E eu achei bem bacana isso. E o que você caracteriza que nos produtos de vocês tem de diferente? Por que as pessoas compram tanto a marca da Roga assim? Os principais pilares hoje que a Roga tem, que a gente considera a competitividade, né? Então a gente consegue fazer de fato um produto competitivo. Normalmente a faixa de preço que a gente entra no mercado é uma faixa 10% abaixo do mercado. Então a gente pega todas as linhas de concorrentes, a gente consegue trazer o produto a um preço a 10% abaixo do mercado. Então isso gera muita competitividade e atratividade para o negócio. E como a gente consegue fazer isso? Através de inovação. Então os dois pilares nossos é competitividade e inovação. A gente investe muito em inovação. Tem uma área da empresa específica e a gente dissemina isso para todos os colaboradores e principalmente na parte de projetos ali para a gente poder conseguir cada vez mais minimizar impactos de custo e também conseguir agregar valor para o nosso negócio. Então, constantemente a gente investe em inovação, a gente participa das principais feiras do mundo aí. A gente acabou de recentemente participar de uma feira na Alemanha, que é um polo de inovação muito grande para esse mercado, e isso tudo traz ideias e a gente consegue transformar isso tudo em ação de forma muito rápida para conseguir trazer o produto com essa competitividade. Então, os dois principais pilares para a gente poder ter esse sucesso que a gente tem hoje é competitividade e inovação. Isso, sem dúvida, é o que as pessoas hoje, já onde a gente atua, já reconhecem a Roga como sendo a empresa competitiva, né? Então, e quando você fala ali de diversos públicos, né, a gente tem várias marcas para dominar. De novo, volto a dizer e lembrar do mercado automobilístico. Então, por exemplo, todo mundo fala, pô, eu quero ter minha BMW, né? Então, o cara fala da BMW. Ele tem a opção de ter a X1, a X2, a X3, a X4, a X5, a M2, a M4. Então, a gente apoia muito e concorda com esse modelo de negócio, acredita bastante nisso, trazendo a bandeira Roga como sendo a bandeira principal para poder trazer essa questão da confiança da marca. Sim. Porque, querendo ou não, hoje a gente vende 100% dos nossos imóveis na planta. Então, se você não tem confiança na cidade onde você atua, com o público que você atua, ninguém compra. Os meus clientes compram de mim um papel, né? Normalmente os meus terrenos eles estão lá somente com um tapume para poder falar que ali vai nascer um empreendimento. Então, e eu consigo vender esses empreendimentos 100% na planta. A Roga não tem estoque. Eu preciso de um produto pronto. Hoje não tem produto pronto, porque a gente vende literalmente 100% na planta. Então, eu acho que esse fato é um fato muito importante para a gente poder conseguir cada vez mais trazer confiança e continuar trabalhando dessa mesma forma com essas 5 linhas de produto. Legal. Bacana que vai na linha de uma grife mesmo, é a marca, de fato, e essa é realmente a mensagem que eu enxergo também, participando do mercado, com diversos clientes, inclusive aqui na região, a gente enxerga a Roga como uma grife mesmo, como uma marca, e não propriamente dito somente o produto, né? Legal, cara. Então você falou bastante de inovação, eu acho que a velocidade, você falou da competitividade e da inovação. E pegando um gancho disso, eu acho que talvez a velocidade que vocês, né, como fala de competição, competitividade, é a velocidade que vocês incluem as inovações no mercado. Porque uma empresa de 13 anos lançar tantas inovações, conseguir percorrer e montar uma marca de grife no mercado imobiliário com apenas 13 anos é velocidade total, né? A gente tem um sistema que nós chamamos internamente de RES, que é Roga Edifícios Sustentáveis. Ele é literalmente um sistema. Então ele começa ali, né, desde o momento que a gente está escolhendo o terreno até o momento que eu estou entregando a chave para o cliente. Então, por isso que a gente chama de um sistema. E cada vez mais a gente trabalha para que esse sistema ele trabalhe de uma forma mais eficiente. Então, do momento que a gente está adquirindo o produto, a gente já tem reuniões para definir concepção de qual empreendimento é o empreendimento adequado para estar ali naquela localidade. Na verdade, assim, a gente não escolhe o produto pelo terreno, e sim a gente escolhe o terreno pelo produto que a gente quer pôr. Diferente de outras empresas que de repente enxergam oportunidades de áreas, compram as áreas, depois vão pensar em produto. A gente não, a gente já desenha o empreendimento, já desenha o produto, segmenta ele e depois a gente corre, precisamos de um terreno para poder encaixar esse cara. Então a gente busca dentro da que a inteligência de mercado mapeia como sendo importante e trabalhamos em conjunto com a área de corporação. Então começa desde esse momento até o momento que a gente entrega as chaves. E literalmente ali a gente tem que ter muita velocidade, inclusive de vendas, né? Por isso que eu consigo trazer o meu produto ali num patamar abaixo do mercado.
Então, quando você faz uma pesquisa de mercado, vamos citar aí, um produto popular, quando a maioria está transitando ali na casa dos 3.500 o metro quadrado, eu consigo chegar ali na casa de 3.200, né, com o meu produto. E isso gera muita competitividade, porque eu estou falando de entregar um empreendimento, às vezes com um apartamento maior, num custo mais acessível para o cliente, em relação à minha concorrência. E isso faz com que eu tenha velocidade. Eu preciso ter velocidade para poder justificar, porque eu consigo trazer o dinheiro mais próximo do D0. E isso para a gente diminui custo financeiro e otimiza recurso, que faz parte também do nosso RES, sistema, Roga Edifícios Sustentáveis. Aí você completa o sistema. E a gente completa o ciclo depois com a construção, onde também a gente consegue ganhar em velocidade através de uma linha de produção com alto padrão de qualidade para poder manter essa credibilidade, porque depois que você entrega um produto, continua o seu ciclo, né? Essas pessoas são as pessoas que vão indicar para que novos clientes comprem com a gente, novos clientes nos procurem, e então por isso que a gente chama isso de todo o sistema Roga Edifícios Sustentáveis. Legal, muito bom, parabéns. Eu ia perguntar um pouquinho sobre branding de marca, eu acho que, mas tudo que você falou, acho que já faz parte do branding de marca. Tem mais alguma coisa que seria legal você falar sobre como que a Roga trabalha no dia a dia, o branding da marca dela? Tem alguma coisa que você pode abrir, que, enfim, que seja bacana? A Roga, além de mostrar toda essa força que ela tem com essas linhas de produto, com esses pilares que eu acabei de falar de inovação, de competitividade, a gente tem um lado social também muito forte, onde a gente procura retribuir aí ao cenário onde a gente está atuando, de alguma forma conseguir contribuir. Então a gente tem adoções de praças aqui em Joinville, a gente está fechando agora em Balneário Pissarras, em Jaraguá do Sul também já estamos olhando algumas para pegar. A gente apoia projetos do Corpo de Bombeiros, que aqui o Corpo de Bombeiros é voluntário, então direto tem ações em conjunto com a gente. Temos programas de incentivo à leitura. Enfim, tem várias frentes de negócio onde a gente procura também estar retribuindo para a sociedade a qual a gente trabalha ali em conjunto para mostrar que a Roga ela vai além do negócio relação cliente. A gente preocupa com bem-estar de fato, costumamos falar que com a Roga a sua vida é mais valorizada, porque a gente consegue abranger ele de uma forma, desde uma construção de um empreendimento, que a gente preocupa com o barulho, com a sujeira que às vezes a construção gera na fase inicial, com a vizinhança. Normalmente os nossos produtos são em bairros residenciais, então a gente bate nas casas de todos os vizinhos da redondeza para poder informar que vai iniciar uma obra da Roga, de falar que qualquer problema que estiver acontecendo, ou qualquer incômodo, caso esteja atrapalhando as pessoas, a gente não sabe a rotina das pessoas que estão ali no entorno, que eles acionem a gente, que tem um canal aberto com a Roga para a gente tentar mitigar isso. Então isso tudo é uma preocupação de fato com a sociedade, e a gente frisa bastante isso, incentiva bastante também que todos os colaboradores sigam esse modelo, essa cultura. Eu acho que aí você pegou um gancho legal que eu ia perguntar no final, mas vai encaixar nesse momento. Como que você cuida hoje como que você cuida da cultura do seu time e a empresa no geral? Como que funciona a cultura fit? Você falou bastante acho que é o estilo dos colaboradores da Roga. Como que é isso hoje dentro da empresa? A gente constantemente está desenvolvendo ações para poder ter interações entre os colaboradores, para que fiquem mais próximos, que as pessoas se conheçam. Lá na Roga a gente tem uma cultura seguinte, pense 10 vezes antes de mandar um e-mail. Procura a pessoa que está do lado, vai no escritório, liga para ela para poder tentar resolver isso com urgência. Então, isso fez com que todo mundo se conhecesse dentro da empresa. Vou até citar um projeto que a gente iniciou, foi até uma coisa que eu puxei dentro da empresa, que se chama Desafio Fit. A ideia era pensar primeiro num programa preocupado com a saúde dos colaboradores da Roga, mas em contrapartida também com a interação entre as pessoas e disseminação de cultura. Então, ele nasceu com um projeto ali pensando nessa questão da saúde, como eu disse, e ele tem algumas métricas, que é um acompanhamento por um profissional, um educador físico, uma nutricionista. A gente tem encontros mensais para fazer atividades físicas em conjunto, Tem algumas metas ali e objetivos individuais e em grupo, E todos os grupos são formados por pessoas de várias áreas e praticamente todos os meses ali a gente tem uma interação global e diariamente a gente tem as interações também entre as pessoas que fazem os exercícios, e a gente tem uma rede interna que chama Workplace, que é do Facebook, voltado para empresas,
e ali as pessoas compartilham tudo que vem sendo feito, né? Às vezes um prato que ela seguiu a regra da nutricionista, pô, hoje eu estou seguindo a Ellen aqui, olha aqui meu prato, mereço pontuação. E tudo que vai fazendo de acordo com o que foi programado tem as suas pontuações, para que no final também a gente tenha uma premiação para o time ali que se dedicou mais e tem essa interação entre as pessoas. Então tem preocupação, por exemplo, acabou de ter a semana do meio ambiente. Os treinos ali de corrida, treino ao ar livre, crossfit, o que fosse, as pessoas que tivessem no seu trajeto levando uma sacolinha para recolher lixo da rua, ganhava mais ponto internamente. Então é uma coisa que vai puxando a outra, gera interação entre as pessoas, faz com que elas se preocupem cada vez mais com a sociedade, com o meio com que vive, e também preocupe com elas mesmas, que às vezes as pessoas esquecem delas. Então não tem tempo para poder treinar, não tem tempo para preocupar com a alimentação, estão cada vez com mais problemas, problemas de saúde. Isso é ruim para a empresa, para a pessoa, para a sociedade, que acaba tendo mais custo aí com pessoas hospitalizadas, enfim. Então é uma cadeia que a gente procura estar sempre nutrindo ali. Então tem muitas interações nossas para poder estar incentivando essa questão dos valores que a empresa tem. Legal. E hoje sobre valores, missão, propósito, como que funciona o que você tem hoje? Como que a Roga, acho que faz parte disso que você já falou agora um pouco, mas como que é o caminho que a Roga dissemina isso com as pessoas, com o time? A nossa principal razão de existir ali, que é a nossa missão, é melhorar o habitat humano. Então a gente quer fazer de fato com que o lugar onde a gente vive seja um lugar melhor, né? A gente quer que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham um acesso melhor à educação. Então por isso se preocupa com produtos bem localizados, produtos próximos também a hospitais, a pontos de pronto atendimento, enfim. Então essa é a principal razão nossa de existir, e a gente acredita muito que a gente consegue trazer isso através dos nossos valores, que é inovação, competitividade, cooperação e também a confiança. Então são 4 pilares, são os pilares principais para que a gente consiga de fato melhorar o habitat humano e ser reconhecido nacionalmente por isso. Então esse é o conjunto, né, de valores ali, e principal veia principal sangue que corre na veia da Roga para a gente poder conseguir atingir os nossos objetivos. Legal, cara. Acho que tudo isso resume que o branding de vocês é feito nos mínimos detalhes mesmo, assim, partindo de que é o certo, né? Do endomarketing, principalmente da equipe, enfim, cultura, e daí ele se mostra para fora, né? Isso é uma coisa interessante. Eu vou já puxar um gancho, citando exemplos também, né? Eu já trabalhei em 2 grandes empresas do mercado imobiliário, excelentes escolas. E uma coisa que foi interessante aqui na Roga, que eu percebi, vou pegar o meu time ali, que eu tenho, né, meu time comercial. Eu tenho 55% das pessoas como cliente da Roga. Então, além de vender, eles compraram o nosso produto. E quando você fala com os outros 45%, eles também querem realizar isso nos próximos anos, né? Então, isso é muito interessante, porque além de vender, a gente compra. E eu acho que quando você compra, você consegue passar isso de uma forma muito melhor para o seu cliente, né? E eu também acabei chegando na empresa, me encantei pelo negócio. Tem um ano e 2 meses agora que vai fazer que eu estou na empresa. Eu também comprei meu apartamento aqui, né? Comprei um produto pé na areia. E é muito interessante isso, porque quando você passa para a nossa cadeia de corretores, o reflexo é o mesmo. Então, por exemplo, eu vou lançar um empreendimento, eu já tenho a briga primeiro interna de compra, né? Das pessoas que querem já, eu quero selecionar minha unidade, eu quero fechar o plano de pagamento já. Um dado interessante é que eu acabei de lançar um empreendimento em Joinville, chama Sirius Easy Club, tem 30 dias que a gente lançou, eu estou com ele 80% vendido. Desses 80% vendido, a gente tem 12 vendas que são para pessoas internas nossas. Então é muito interessante isso, e isso faz com que a gente puxe toda uma cadeia. Então, diariamente tem indicações de pessoas, poxa, meu vizinho quer comprar, minha prima quer comprar, minha tia quer comprar. Que vem de dentro para fora. Isso é uma cadeia que mostra que realmente a nossa estratégia de branding tem certa efetividade, né? Então a gente está conseguindo passar de fato esses valores para as pessoas e conseguir disseminar isso. Sensacional. Sobre o time hoje, quantas pessoas diretamente, indiretamente, o que você tiver aí, enfim, na mão para poder... Como que está isso hoje? Qual que é o plano que vocês têm para o ano que vem?
Vamos falar um pouquinho já de mercado, emendando uma pergunta na outra, que eu acho que seria interessante, tem a ver, né? Porque quando a gente fala de tamanho de time, tamanho de empresa, já falar um pouquinho de oportunidades e também dificuldades que você pode, enfim, enxergar para o ano que vem, porque a gente está num ano de mudança, né, cara? Mudou o governo, veio algumas mudanças aí, enfim, de taxa de financiamento. Como que você está enxergando isso agora? A Roga, primeiro falando de uma forma mais global, né, em quantidade de pessoas, hoje a gente trabalha entre diretos e indiretos envolvidos com o nosso negócio. Tirando ali a equipe de vendas, né, que são os credenciados, os corretores, exceto o time de vendas, a gente tem 1.300 colaboradores. Tá? E quando a gente coloca essa equipe de vendas, aí a gente pode acrescentar mais 2.000 pessoas aí, dentro das regiões que a gente atua. Então a gente tem 2.000 corretores hoje credenciados no nosso negócio que nos ajuda aí diariamente a alavancar os nossos resultados. Do ponto de vista de mercado, como a gente enxerga, né? Como nós transitamos em todos os meios ali do negócio imobiliário, desde o popular até o produto altíssimo padrão, né, pé na areia, que a gente chama aqui, a gente tem isso como uma forma até de mitigar certos riscos. Então, ano passado, quando a gente pegava mercado imobiliário, praticamente era unânime ali o Minha Casa Minha Vida carregando, né, os lançamentos. Mais de 75% dos lançamentos do mercado imobiliário no Brasil, dados da Brainc, e foram voltados para o programa Minha Casa Minha Vida. A gente viu grandes empresas trazendo ou criando marcas com produtos voltados para Minha Casa Minha Vida. Então isso acabou, de certa forma, até inflando um pouco esse mercado, né? Trouxe vários players para o negócio, e hoje, já no ano de 2019, falando isso de tempo, né, vem uns 4 anos acontecendo isso, já em 2019, agora já na etapa final, a gente já começou a ficar um pouco preocupado com a questão do funding, né, porque o principal funding que carrega esse mercado é o funding FGTS. Né, então, a gente já percebe uma movimentação de aumento de empregos informais, né, empregos informais, desculpa, empregos que não são de carteira assinada, né, de pessoas autônomas mesmo no Brasil, o que faz com que tenha uma certa preocupação, porque isso tende a diminuir as entradas no FGTS. E, além disso, a gente tem essa demanda que cresceu bastante por parte de demanda barra oferta, né, dentro desse nicho Minha Casa Minha Vida nos últimos anos. Então, começou a ter várias pessoas trabalhando ali, transitando, a demanda também latente, e houve uma preocupação do governo com que tange a subsídios, né? Então, quando a gente fala de custo para o governo, cada vez mais a preocupação do atual ministro, certamente, é de reduzir esses custos para que a gente consiga alavancar os negócios. Então, tem uma preocupação hoje, sim, de funding para esse nicho do mercado, né? A gente tem as 3 primeiras linhas de produto nosso, como eu citei, que estão segmentadas nesse nicho, mas a gente tem trabalhado em conjunto com outras empresas do setor ou com algumas organizações, o próprio Sinduscon Joinville, que puxa bastante isso, a CEBIC, de tentar fontes alternativas de funding, e também, em contrapartida, a gente tem visto aí a taxa de juros, tanto a Selic, quanto também a inflação cada vez mais num patamar mais estável e baixo. Então a gente entende que dá para trazer o crédito imobiliário em taxas mais atrativas, de forma que o próprio consumidor final consiga subsidiar a compra dele do seu apartamento, sem a necessidade do subsídio do governo. Né? Então, um caminho que a gente entende é esse, né? Inclusive a gente apoia bastante para que a gente consiga isso, cada vez mais ter taxas menores e fazer com que essas pessoas não tenham impacto ali com esse valor do subsídio que vai acabar deixando de existir no nosso consentimento. Né? E aí a gente falando do médio alto padrão, que já é no SFH, onde a principal origem é a poupança, a gente já vê vários projetos, né, como o LIG, né, no mercado imobiliário, para poder trazer outros fundos, para poder nos ajudar a subsidiar esses negócios. É crescente o número de fintechs que tem aparecido aí no cenário nacional. Isso também é muito positivo para a gente, porque gera concorrência, ela traz atratividade ali para a questão de crédito. Então, a parte de securitização também de carteira tem melhorado bastante com essas novas linhas de financiamento, por exemplo, atrelada a IPCA, que foram
lançadas no mercado recentemente, porque elas geram conforto Uhum. para quem está subsidiando aquilo, né? Então, no caso dos fundos ali que apostam bastante no mercado imobiliário, sabendo que tem uma taxa atrelada à inflação, ele sabe que aquilo ali é uma coisa mais segura, né? E isso fez com que alavancasse bastante os últimos meses aí o mercado imobiliário. A gente vê os números no cenário nacional, um mercado que estava, de certa forma, adormecido, né? O médio Sim. alto padrão, voltou a vender, voltou a ter vários lançamentos, e eu diria que para os próximos anos tende isso até a equilibrar, né? Os produtos que são SBPS, produtos que são voltados ali para o FGTS. Eu acho que a tendência é ter lançamentos ali de meio a meio, 50-50, que até pouco tempo já estava 75-25. Uhum. Então, essa é a expectativa com relação ao mercado, e a Ruga está muito preparada para poder estar transitando nas duas faixas do negócio, né? E isso para a gente é um grande diferencial, porque, por exemplo, em momentos de incerteza no FGTS a gente consegue ter concentração, ou o SBPL com os produtos da linha Easy, Comfort, Home Club. E pelo que eu entendi, até faz parte dessa preocupação que eu acho que o mercado tem, não é só vocês que têm essa preocupação com o programa Minha Casa Minha Vida e o que, que vai acontecer nos próximos anos com ele, né? Uhum. Grande parte das construtoras dependem deles, né? Você acabou de falar sobre isso um pouco. Esses produtos que vocês têm fora do Minha Casa Minha Vida ou próximo do teto do Minha Casa Minha Vida, eu acho que deve fazer parte dessa estratégia, né? De não ficar tão dependente assim do Minha Casa Minha Vida. Legal, cara. Thales, sobre regiões de atuação, fala um pouquinho das regiões da Roga, onde vocês atuam e quais são algumas particularidades que você pode nos passar sobre região, que eu acho que principalmente você como diretor comercial deve ter tudo isso com mais facilidade. Com toda certeza. Hoje a Roga ela atua em 5 cidades de Santa Catarina, tá? A gente tem uma estratégia que é a concentração de um raio de 200 quilômetros de Joinville, Uhum. tá? A gente tem uma fábrica hoje que nos atende na grande maioria das obras, né, com elaboração de produtos, para poder conseguir ganhar tempo, qualidade, enfim. Então, hoje a nossa estratégia é estar presente ali, trabalhando com uma fábrica no raio de 200 quilômetros. Isso no cenário atual. Tá? As Uhum. cidades são Joinville, Balneário Pissarras, Penha, Barra Velha e Jaraguá do Sul. Quando a gente fala de particularidade, né, naturalmente essas 3 cidades que são cidades do litoral norte, Barra Velha, Pissarras e Penha, a gente está falando de um público que normalmente procura a residência para poder passar o seu veraneio, né, que a gente chama. Então, é a segunda, terceira ou quarta residência, ou também um público de investidor que é muito forte, principalmente com a entrada aí do Airbnb, que é uma Uhum. ferramenta de locação temporada, e isso tem gerado muita atratividade em termos econômicos aí, porque o investidor ele consegue comprar um apartamento num preço acessível, normalmente quando esse produto está pronto ele já ganhou ali um markup muito bom, e ele Uhum. ainda consegue fazer a locação temporada com um custo diário ali para ele baixo, onde ele consegue ter um spread grande com o valor de locação que ele coloca. Então isso gera muita atratividade. Então essa é uma particularidade do mercado do litoral, né? Então a gente consegue vender hoje onde está seu público, o cliente que compra o litoral, ele está no Brasil. Óbvio que a gente tem ali as 4 principais cidades, as cidades que estão mais próximas do litoral norte, que é Curitiba, Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul, né? São as 4 cidades que mais compram, mas a gente tem clientes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, do Mato Grosso muito forte, que a maioria das pessoas vem para o litoral catarinense para poder Uhum. passar as temporadas. Então, essa é uma particularidade do litoral dessas 3 cidades que a gente atua. Falando de Joinville barra Jaraguá, as 2 cidades ali a gente trabalha com um público que é um público que preza muito pela confiança, né? Ele tem que conhecer, ele tem que saber quem está construindo, ele tem que saber a história, porque já teve casos, né, aqui na região de outras empresas que lançaram produtos na planta também, que não conseguiram cumprir com o que foi prometido, muitas delas até acabaram decretando falência, então não conseguiram entregar o que foi prometido, e isso gera muita incerteza, e querendo ou não também o público local aqui já é um público com uma cultura mais conservadora, né? Então eles prezam muito pelo relacionamento, pela confiança que tem na marca, pela confiança que tem nas pessoas que estão envolvidas com aquela marca. Então, eu digo muito para o meu time aqui o seguinte, nós que trabalhamos na Roga, a gente representa a Roga.
Então, as atitudes nossas, o nosso comportamento fora, ele está o tempo inteiro também sendo visto. E isso faz com que a gente consiga também agregar valor à marca e trazer ainda mais confiança para o negócio, sabendo que são pessoas sérias que estão à frente. Então, essas são as principais particularidades aqui do mercado. No geral, tem muita similaridade no quesito de dependência de crédito para o mercado imobiliário, né? Eu acho que isso é unânime, né, no Brasil. As pessoas precisam de ter essa facilidade ao crédito para poder estar realizando ações. Talvez um outro ponto que eu posso citar ali de diferencial, principalmente que eu já trabalhei em todas as regiões do Brasil, é que aqui a gente tem um alto índice de formalidade dos empregos. Então, tem muita indústria, né? A taxa de desemprego é abaixo de 5%, diferente da taxa do Brasil, que está próximo de 12%. Então, a gente tem algumas vantagens, sim, de ter uma taxa de emprego maior e ainda assim esse emprego ser formal. Isso facilita para a aquisição do crédito para quem trabalha no mercado imobiliário, sabe que a renda informal cada vez é mais difícil de aprovar, até porque você não tem lastro para poder dar uma garantia para as instituições financeiras. Então, esse é um ponto importante que eu citaria também como um grande diferencial aqui da região sul. Muito bom. O que você falou um pouquinho do Airbnb, que ele trouxe um novo share de mercado, né? Vamos dizer assim, que eu acho que até é uma arma de guerra para o corretor que está ali na ponta, na hora que ele for, né? Que está negociando, até uma campanha de marketing também, que imagino que o seu time deve abordar esse tipo de assunto da maneira que você nos trouxe aqui. E eu achei interessante, e eu ia falar um pouquinho sobre vendas 100% digitais, né? Eu sei que tem movimentos de várias construtoras aqui no Brasil, os top players e até, enfim, players menores que vocês, por exemplo, que já estão se movendo para fazer vendas 100% digital, usando 100%, o cara, enfim, nem visitar um decorado e o cara comprar, sei lá, da casa dele. O que você enxerga disso, Thales? Eu acho que naturalmente o mercado vai caminhar para esse meio, mas ainda assim, principalmente falando aqui da região sul, por essa particularidade do conservadorismo, das pessoas ter essa questão da confiança, de querer ver, de querer sentir, eu acho que São Paulo puxa esse movimento, né? Eu já trabalhei no mercado de São Paulo, a gente vê pelos produtos que já estão sendo lançados lá, a própria Vitacom é um grande case, né, de sucesso, acho que para vários players aí, de movimentação para esse cenário, né, onde ela já lançou ferramentas de que não vai nem vender para o consumidor final, 100% das vendas dela já são para investidores, e aí você consegue fazer através de um mundo digital também. Então, eu acho que tem sim tendência do mercado para caminhar para esse sentido, mas apesar de que cada mercado, cada região tem suas particularidades. Quando a gente fala do consumidor final que está comprando o negócio, porque a gente tem esse lance de ter fundos imobiliários, um grupo de investidores que querem comprar para locação, você consegue atingir bem, sim, porque essas pessoas hoje elas transitam na internet hoje com essa expansão da internet até para o meio rural, onde as pessoas estão conectadas, a gente consegue de fato captá-las, né? E quando você pega um público ali acima dos 50 anos, eu acho que ele tem um pouquinho mais de restrição. Eu comparo esse movimento ao movimento que os bancos fizeram há 15 anos atrás, né? Onde na fase inicial tinha muita restrição, principalmente no quesito segurança, para saber o que ele estava fazendo, com quem ele estava tratando, e hoje a gente vê que já praticamente faz parte do nosso dia a dia. Tem ainda as pessoas que vão no banco, que vai lá, que tem que sentar, mas está cada vez menor. Então eu acho que a mesma transformação vai acontecer no mercado imobiliário. Vai ser de forma gradativa, vai ser com a entrada de novos consumidores, né? A geração XYZ, que eu já nem sei mais contar, mas tem evoluído muito isso, a cabeça das pessoas, a forma como elas consomem. Então, eu acho que é uma tendência, sim, migrar para um cenário onde você vai conseguir fazer de forma digital. E já vem caminhando para isso, né, Thales? Assim, antigamente você falava com as construtoras sei lá, há 10 anos atrás, vamos colocar assim, e você falava assim, precisa captar cliente pela internet. Cara, não, vou fazer uma campanha regada offline, outdoor, panfletagem, ação de guerrilha, e hoje as construtoras tendem a diminuir isso e já estão trabalhando com uma tecnologia para captar cliente, né? Já, eu acho que praticamente todas, né? É impossível uma empresa hoje não estar transitando já no mercado digital, né?
Como eu disse, assim, é uma transformação que vai acabar acontecendo no mercado, você tem que preocupar bastante com isso para poder ter a estratégia correta. Das justificativas também para poder estar transitando, além de ter cada vez mais entrantes nesse mundo digital, é a questão do custo também. Você trabalha com custo ali de estratégia de marketing offline, custos absurdos, às vezes de comunicação, veiculação, e você não consegue mensurar a origem do cliente, né? O quanto custou aquele cliente para você, ainda é muito institucional. E quando você vai para o meio digital, você consegue trabalhar de uma forma mais racional. Você sabe de fato quanto custou aquele cara que você vendeu em determinado mês, quando ele entrou, qual foi o caminho que ele percorreu. Então, isso tudo facilita ter gestão do negócio. Né? E quando você consegue medir, você consegue gerenciar de uma forma melhor. Então, por isso que eu acredito que esse é um caminho. Agora, quando eu falo de vendas digitais, eu ainda falo que é preciso ter interação humana, apesar de ser estratégias digitais. Então, eu acho que o papel do corretor ainda é muito importante, né, dele ter aquele estratégia de convencimento para poder passar todas as informações que, de repente, precisa passar de forma personalizada para o cliente. Né? A gente consegue ter cada vez mais, através da inteligência artificial, um atendimento robótico, mas ainda assim essas interações humanas eu acho que vai ser crucial. E aí eu vou dizer que no mercado imobiliário, de fato, quem vai ficar são os bons, né? Hoje em dia a gente encontra diversos profissionais que eles não são corretores, eles estão corretores. Isso acaba gerando uma certa desconfiança para o nosso consumidor final, porque ele não tem as informações corretas. E eu acho que esse movimento vai fazer com que cada vez mais as pessoas que estejam de fato no mercado sejam pessoas preparadas e que tenham informação, que tenham conhecimento para poder ajudar a concluir o processo da venda do cliente com um custo menor, porque ele não vai precisar fazer estratégias de marketing offline que às vezes até polui a cidade. É isso aí. A gente concorda 100% com isso, que é o nosso negócio. A gente tem quase 3 mil corretores na plataforma, deve estar batendo 3 mil aí nos próximos dias. E a gente enxerga que a interação do corretor é grande parte do negócio. E se o corretor, a gente entende que se o corretor não estiver alinhado com o propósito, com o produto, com a campanha, nada disso funciona. E é totalmente o que você falou. Eu não enxergo que a figura corretor vai ser, ela vai ser assim anulada do mercado. Eu acho muito difícil isso acontecer. Também concordo totalmente e eu acho que isso tudo é um movimento muito bom, positivo, para poder gerar credibilidade no mercado, primeiro, né, onde a gente vai ter um nível profissional muito mais qualificado, né, a gente vai conseguir subir a régua, literalmente, com bons profissionais, porque se o cara não for bom, ele não vai conseguir sobreviver nesse mercado, né, onde você não vai ter necessidade de ter um grupo gigantesco de pessoas dentro de uma equipe para poder realizar a venda. E aí você vai conseguir ter estratégias muito mais assertivas com pessoas qualificadas. É bom que os próprios corretores também se mexem, as construtoras vão capacitar mais os seus corretores também, todo mundo vai, acho que, ganhar com esse nível de tecnologia aí. Então esse é um toque até para todos os corretores que estão escutando, né? É muito importante que você se atualize, procure as principais ferramentas que hoje estão despontando no mercado, tem que dominar isso, tem que saber qual que é a melhor estratégia para poder estar atingindo o público que você espera naquele empreendimento que você vai lançar. Então, eu diria que o corretor que não está antenado, ele vai ter bastante dificuldade. Então, vamos correr atrás desde já para não esperar esse movimento acontecer de uma forma muito acentuada. De novo, volto a dizer, é só olhar os exemplos dos bancos. Né? Hoje em dia, é praticamente unânime todas as pessoas realizar praticamente qualquer serviço bancário pelo celular. É isso aí. E essas fintechs entrando aí e trazendo uma concorrência nova para os bancos aí que antes não tinha, né? E eu vi uma entrevista do CEO do Nubank e o cara comentou, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Os bancos, eles monopolizaram o mercado, são 4, 5 grandes players no Brasil, e eles tratam o cliente como eles querem, porque só tem eles para, enfim, é eles ou eles, né? Exatamente. Aí chegou a fintech que você resolve 100% no celular, não é como nos nossos bancos que às vezes a tua gerente fala, você tem que vir aqui assinar, tem que fazer... Não, com a fintech é 100% de atendimento personalizado para o cara na palma da mão dele. E isso meio que fez os bancos se mexerem um pouco mais, melhorarem tecnologia. De alguns anos para cá, o Bradesco lançou inteligência artificial, que você resolve, agora você tira extrato pelo seu WhatsApp. Então, BIA, né? A BIA. Então,
são coisas que não tinham e eles não iam se movimentar tão cedo para esse lado até que surgiu alguém que fez isso mudar, né? E talvez com os corretores seja a mesma coisa, né? Vai ser exatamente a mesma coisa. O exemplo, eu acho que ele é perfeito, né? Eu acredito bastante nisso, nesse movimento. E a gente também tem se preparado cada vez mais para poder estar, né, conseguindo surfar na onda aí, desse movimento que vai acontecer, né, preparando cada vez mais os corretores. A gente tem hoje uma academia de vendas Roga, né, que ela foi criada justamente para poder subsidiar toda a nossa equipe de vendas de novas estratégias, novas ferramentas, se atualizar com relação às políticas de crédito, enfim, é levar conhecimento para os corretores que estão dentro da nossa base. A gente tem dentro da Roga uma base de 2.000 corretores credenciados, então a gente consegue levar essa informação cada vez num tempo mais rápido. A gente acabou de desenvolver uma ferramenta também de comunicação direta com esses corretores. Então, por exemplo, no mês passado a gente conseguiu soltar uma campanha de vendas de 15 dias, onde a gente conseguiu fazer 12 vendas de um produto por causa de uma estratégia que a gente colocou com o ITBI registro. Então, não tinha nenhuma reserva naquele momento, naquele empreendimento, a gente conseguiu praticamente liquidar ele com uma estratégia pulverizada ali, colocando a comunicação na mão de todos os corretores. De repente, se eu fosse ir pelo meio convencional, eu iria passar para o meu gerente de vendas, meu gerente geral de vendas ia passar para os regionais ia passar para os supervisores ia lá para cada equipe de corretor para poder disseminar essa informação. Já ia não sei se com mudando, 2 meses ali ele ia estar recebendo a informação, eu não ia ter vendido. Então, e com certeza a informação não ia chegar da mesma forma, é o famoso telefone sem fio, né? Então a gente conseguiu desenvolver isso internamente na Roga, é um ponto muito forte que a gente tem, que é o Roga Salesforce. Isso aí tem total a ver com tecnologia também e velocidade, né? Que é o que você falou no começo. Bacana, Thales. Eu acho que é isso, cara. Eu queria que você desse tchau pro pessoal aí, desse o seu recado, falasse um pouquinho do que você espera aí pro ano que vem, quais são os planos da Roga de expansão, falar um pouquinho o que você pode abrir aí pra gente, de lançamento, enfim, de regiões, o que for bacana aí você falar. E falar um pouquinho do que você espera, principalmente para o mercado de capacitação, porque como a gente falou bastante dos corretores no final, tem muito corretor que escuta, tem CEOs também, acho que serve para todo mundo isso. Correto. E você falou da academia, né? E a gente enxerga também na nossa plataforma, o Gustavo está aqui do meu lado, tá ouvindo aqui também, a gente enxerga muito problema de capacitação profissional nesse mercado. E aí a gente passa por várias vertentes, até eu posso falar um pouquinho de coordenadores, gerentes e dos corretores, né? Que hoje muita gente não se capacita. E a gente vê que os caras que vendem todos os meses, porque assim, é uma luta para o cara vender todos os meses, a gente sabe que não é fácil, mas a gente vê os que vendem dentro da nossa plataforma são os caras diferenciados. Você liga para o cara, a tratativa é outro, o nível é outro, o mindset é outro. Queria que você se despedisse do pessoal falando um pouquinho sobre isso. Tá, antes de mais nada, né, a todos os amigos corretores aí, eu queria falar que eu não tenho dúvida alguma que 2020 vai ser um ano espetacular para o mercado imobiliário. Né? A gente pega o nosso cenário primeiro, o cenário econômico, onde a gente está falando, o último mês a inflação foi zero, né? Os últimos 2 meses, inflação zero. Inflação zero, taxa Selic com tendência a chegar a 4,5%, a gente está falando do custo do dinheiro muito baixo. Isso faz com que diversas famílias que antes não conseguiam comprar porque não tinham acesso ao crédito, tenham acesso ao crédito. E não só essas pessoas que eu diria que normalmente é o primeiro imóvel, que a grande maioria da população do Brasil precisa estar adquirindo o sonho da casa própria, a gente tem uma outra vertente de público que até então estava difícil de se trabalhar, né, quando você tinha Selic em alta, que é o investidor. Né? O investidor hoje, que não está na Bolsa de Valores, que conhece bem do mercado de renda variável, que hoje é uma parcela bem pequena da população, eu diria que ali no máximo 5% da população brasileira tem conhecimento. Eu vi aquele Thiago Nigro falando 2%, cara. Eu tô arriscando falando 5% aqui cara. Muito, no máximo 5% sendo otimista. Entende muito bem disso, não tem nenhum lugar melhor do que o cara para investir do que o mercado imobiliário, que é o investimento certo. Ele sabe que aquilo ali ele vai ter a tendência de valorização, né, porque quando aumenta a demanda, né, a gente tem uma tendência de aumento de preço e isso vai acontecer no Brasil, eu não tenho nenhum tipo de dúvida com relação a isso. E a gente tem também esse movimento, né, de público que não quer ter, ele quer ser.
ele quer alugar, que é a geração nova, que não, ele precisa morar, mas não necessariamente precisa ser dele, mas isso precisa ser de alguém. E esse alguém são os investidores. Então, são duas vertentes para você, amigo corretor, que você tem que estar antenado, né, que é essa questão da economia, para você conseguir sentar com o cliente investidor, mostrar para ele que determinado produto, o produto que você vai lançar é o produto ideal para ele investir, que ele vai conseguir ganhar com spread na valorização, que ele vai conseguir ganhar na locação. Hoje em dia, as ferramentas de locação, que antes também era uma dor de cabeça para o cara que queria alugar, o dono do imóvel, hoje em dia está muito fácil. Então, em diversos centros você tem ali ferramentas como o Quinto Andar, onde você consegue fazer de uma forma digital a locação e você tem a segurança do recebimento do valor do aluguel. Então, isso tudo é um movimento que o corretor tem que saber. Ele tem que estar com isso na ponta da língua para poder dar artifícios ou caminhos, dependendo de como vai estar a conversa com o cliente, né? Então, 2020 vai ser espetacular, mas você precisa estar preparado. Esteja preparado, né, alinhado com essas estratégias digitais, que você consegue fazer captações com um custo menor e de forma mais estratégica, né? Tem várias ferramentas aí, né, como a MyMarket, para poder estar ajudando, auxiliando a vocês aí conseguir estar atingindo os clientes. E por parte da Roga, né, alinhado a esse cenário, a gente também está muito otimista, né? A gente tem um projeto ali de expansão para poder estar em novas cidades, né? Dentro do raio de atuação de 200 quilômetros, a nossa expectativa é estar em 4 grandes centros já nos próximos anos. Então, é projeto interno nosso, a informação que é em primeira mão, a gente pretende entrar já em 2021. Inclusive, a gente já tem terreno lá na região metropolitana de Florianópolis, então a gente já vai estar presente na região metropolitana da capital do estado, apesar que Joinville é a maior cidade, a gente sabe que o mercado de Floripa ali é um mercado que está em franca expansão, pegando São José, Biguaçu, Palhoça, então tem muitas oportunidades lá. Tem o interesse nosso também por parte de Curitiba, que já vai ser o nosso primeiro projeto no Paraná, e também Blumenau e São Bento, que são outras duas cidades grandes aqui de Santa Catarina. Então o nosso projeto aí para os próximos anos é estar presente dentro dessas 9 cidades, né, contando com as 5 que a gente já está atualmente. Então, temos trabalhado bastante para isso. Isso mostra que a gente está bem confiante da retomada do mercado imobiliário e também estamos confiantes de cada vez mais conseguir passar para todos os nossos stakeholders os principais valores da Roga, conseguindo melhorar a qualidade dos nossos produtos através dos pilares nossos, que é a inovação, a competitividade e a confiança. Então, esses são os grandes projetos que a Roga tem e a gente conta muito aí com todos os nossos parceiros para poder conseguir estar conquistando aí esses objetivos. Show de bola, parabéns, cara. Acho que você falou, nossa, a sua entrevista inteira, o seu podcast, que acho que foi regado de cultura, o quanto que você está vestindo a camisa do time, acho que da Grife, eu vou chamar de Grife Roga aqui. Foi bacana demais. Eu acho que isso aqui para mim também é um aprendizado, foi uma aula aqui de cultura, enfim, de empreendedorismo. E eu queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de nos receber aqui. A gente está num hub de inovações aqui que fica colado na sede da Roga. Já é a segunda vez que a gente vem visitar e é a segunda vez que a gente se surpreende, tanto com a região quanto com tudo que a gente vê aqui, né? O Gustavo está aqui do meu lado e ele concorda com isso também. Bom, é isso aí. Só por fim, então, Diego, queria agradecer, né, a vocês aí do podcast Imóvel. Muito obrigado pela oportunidade, falar que as portas da Roga estão sempre abertas para vocês, para a gente poder estar pensando em estratégias, em comunicação. Vocês também têm um know-how muito interessante para poder compartilhar com a gente, estar ajudando aí a conseguir atingir esses objetivos e desejar sucesso a todos vocês e que venham os resultados aí para os próximos anos que a gente com certeza vai colher em conjunto todos o mercado imobiliário. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Thales. Aí, pessoal, quem quiser acessar as redes da Roga, eu vou pedir para o Thales também, se ele quiser deixar as dele aqui também. Não sei se ele gosta de compartilhar, enfim, mas fica à vontade, Thales. Deixa Por favor. Estou até entrando um pouco mais aí agora no meio digital também, óbvio, com um pezinho ainda. Acabei de criar um canal no Instagram que chama @talento imobiliário, né? Tem algumas informações ali que eu já soltei. A ideia é que eu consiga cada vez mais colocar informações interessantes e relevantes aí, principalmente para os corretores no mercado imobiliário. O meu canal pessoal no Instagram é @Thales com H, Souza com Z, Silva. E a nossa rede da Roga é @Roga, ROGGA oficial.
no Instagram e também no Facebook, só procurar por Roga Empreendimentos que você vai encontrar a gente. Nosso site é www.roga.com.br. Então fiquem à vontade para estar também em conectividade com a gente aí. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, alguma informação, eu estou à disposição para ajudar. Eu acho que todos aqui do mercado imobiliário a gente tem que trabalhar em conjunto, em prol do mercado, para cada vez a gente conseguir crescer mais. É isso aí, o objetivo nosso é esse mesmo, com o nosso podcast, é conectar as pessoas com profissionais de primeira linha como você e fazer a gente fomentar o mercado através de conteúdo, porque está faltando conteúdo para o mercado, mas as pessoas se unirem mais em relação a isso que a gente está fazendo aqui. Trocar ideia, colocar a ideia na mesa e mostrar e abrir as nossas estratégias, né, aquilo que é possível, para que todo mundo possa entender um pouco das evoluções e falar do tipo como a Roga está crescendo no mercado e quais são os planos dela, que eu acho que isso fomenta o mercado também, né? Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Quem estiver aí com a gente, se quiser se conectar ao nosso canal, @, quero meu AP, só se conectar, marcar a gente lá que tá vendo o podcast que eu vou repostar para vocês, beleza? Fica assim, pessoal. Mais um episódio com vocês. Até o próximo. Um abraço.